Gravar. Pronto. Foi então. Questão número 22, ela fala assim. O estado do Pará apresenta uma das maiores reservas de alumínio do Brasil. Visando reduzir seus custos com o transporte de matéria-prima, uma fábrica se instalou nesse estado e produz placas de alumínio com 200 centímetros quadrados de área a uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Beleza, gente? Então, esse é o tamanho das placas. Uma indústria em Curitiba, no Paraná, encomendou da fábrica paraense, então a indústria é paranaense e encomendou da fábrica paraense 1.000 placas de 200 centímetros quadrados ao custo de 0,16 reais, né, 0,16 reais ou 16 centavos, ou centímetro quadrado. No dia da entrega, a temperatura em Curitiba era de menos 5 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio é 48 vezes 10 menos 6, faça o que se pede. Então, vamos calcular o seguinte. Lá no Pará, qual que era a área total? A área total é o tamanho, x0. Então, eram 1.000 placas multiplicados por 200 centímetros quadrados. Então, obviamente, 200 vezes 1.000 é 200.000 centímetros quadrados. Lá no Pará, esse era o tamanho inicial das placas. A temperatura inicial era de 30 graus Celsius, ok? Eram essas informações que eu tinha, né? Quando chegar em Curitiba, a temperatura cai para 5 graus Celsius. O coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, é 48 vezes 10 a menos 6, tá? Graus Celsius na menos 1. Então, essas são as informações que eu tenho no enunciado. Da letra A, vamos para a letra A agora. A letra A pergunta: determine a área total que a indústria em Curitiba recebeu a menos. Por que eles vão receber a menos? Porque a temperatura, quando a temperatura diminui, a área encolhe. Então vamos descobrir quanto eles recebem a menos, né? Então, pessoal, a variação do tamanho, que é o que a gente chama de dilatação, é igual ao tamanho inicial multiplicado pelo coeficiente. Nesse caso, se a gente está falando de área, o coeficiente é beta, multiplicado pela variação de temperatura. Dentro da variação de temperatura, a gente vai trocar por T menos T0. Então, deixa eu colocar assim, T menos T0. Então, a variação do tamanho é igual. Quantidade inicial, né, o tamanho inicial das placas. Todas elas juntas tinham 200.000 centímetros quadrados. Vezes o beta, 48, vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura final é menos 5, faltou menos ali, menos 5, menos a temperatura inicial, que era 30. Então, dentro do parênteses, o resultado é menos 35. E eu vou ter que multiplicar tudo isso. Então, 200.000 vezes 48 vezes 35. Esse menos tem parar na frente. Ou seja, a dilatação é negativa porque a temperatura está reduzindo. O resultado da continha aqui deu 336 milhões vezes 10 a menos 6. Para eliminar o 10 a menos 6, a gente vai fazer o quê? Vai andar com a vírgula aqui no final, 6 casas para a esquerda. Então a dilatação foi de menos, é negativa porque ele está encolhendo e não aumentando, 336 centímetros quadrados. Essa foi a dilatação. Então, a letra A perguntou, né? Cadê? Me perdi. Letra A, determine a área total que a indústria em Curitiba recebeu a menos. Então tá aqui, ela recebeu a menos 333 centímetros quadrados. Percebam que a dilatação é maior do que uma placa, né? Então é como se ela encomendasse 1.000 placas e recebesse 998 aos quebrados. Então, esse é o resultado da letra A. Letra B. Essa diferença de tamanho corresponde a quantos reais? Bom, a questão falou que 1 centímetro quadrado equivale a 16 centavos. Então, se eu multiplicar 16 centavos por 336, eu encontro
que o resultado em reais aqui vai dar 53,76. Esse foi o prejuízo da fábrica de Curitiba, né? Certo? O tanto que ela recebeu a menos equivale a R$ 53,76. E a letra C. Para evitar problemas como esse, qual é a melhor maneira de vender as placas de alumínio? Então, qual seria a resposta? Se eu não quiser ter problema, né? Deixa eu pensar aqui como eu falo isso para vocês. O tamanho, a área, ela varia com a temperatura. O que não varia com a temperatura é a massa. Então, a melhor maneira seria vender por quilograma. Então, se eu vender por massa, vender por quilograma, isso não altera. Então, não importa se a placa ficou maior ou menor. A massa dela não pode ser alterada. Se ela tinha, cada placa dessa tinha, sei lá, 10 quilogramas lá no Pará, ela vai ter 10 quilogramas aqui em Curitiba também, né? Então, a massa não é alterada. Certinho, pessoal? Alguma dúvida? Hein? Tranquilo? Então é isso. Essa é a questão número 22. Bem fácil, né? Não era uma questão muito difícil. Certo? Bom, a próxima questão que eu pedi para vocês resolverem é a questão número 27 da página 34. Estão virando aqui? Essa questão não precisa fazer continha, né? Então, questão número 27. Olimpíada Paulista de Física. Bom, então a questão fala assim: é muito comum acontecer de, quando copos iguais são empilhados, colocando-se um dentro do outro, dois deles ficarem emperrados, tornando-se difícil separá-los. Considerando o efeito da dilatação térmica, pode-se afirmar que é possível retirar um copo de dentro do outro se. Então, a gente tem um copo e colocou outro em volta. E eles ficaram presos um no outro. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida, né? Você pega dois copos iguais, que tem a boca um pouco mais larga do que a base, coloca um no outro e eles prendem, né? Você não consegue separar mais. Como que eu faço para separar? Bom, a ideia é bem óbvia, né? Para que o de cima saia, eu tenho que encolher ele. Encolho como? Colocando água fria. Para que o de fora saia, eu tenho que aumentar ele. Como que eu aumento? Colocando água quente. Então ele fala assim, letra D. No copo interno for despejada água fria e o copo externo for mergulhado em água bem quente. Então letra D é a resposta correta, né? Certo? As outras ali estão todas erradas, né, gente? Não faz sentido nenhum. Tranquilo essa questão, né? Beleza? Uma questão bem comum de aparecer também. Próxima questão que eu tinha deixado para vocês, questão número 29. Então essa tem que fazer continha. Peraí, eu marquei essa questão, não lembro de ter lido ela. Uma chapa metálica de área 1 metro quadrado, ao sofrer certo aquecimento, dilata-se de 0,36 milímetros quadrados. Com a mesma variação de temperatura, um cubo do mesmo material, com um volume inicial de 1 decímetro cúbico, dilatará? Caramba, que questão chata. Então vamos fazer aqui, né? 29. Por que eu separei essa questão chata aqui para vocês? Não sei. Mas vamos fazer. Pessoal, então ela fala assim. Uma chapa metálica de área 1 metro quadrado. Ao sofrer certo aquecimento, dilata-se 0,36 milímetro quadrado. Então, vamos lá. O que a gente conclui aqui? Eu tenho que transformar esse 1 metro em milímetro. Tudo bem? O que a gente pode fazer aqui para ficar uma unidade mais fácil? Vamos pensar um pouquinho. Acho que eu vou deixar tudo em centímetros. Tudo bem? Então, é assim. Se eu quero transformar de metro para centímetro, a gente multiplica por 100. Certo? Porque 1 metro vezes 100 vai dar 100 centímetros. Só que quando eu quero passar de 1 metro para 1 metro quadrado para centímetro quadrado, eu tenho que multiplicar por 100 ao quadrado. Tranquilo? 100 ao quadrado é 10.000. Então, quando essa placa ela tem 1 metro quadrado, quer dizer que o tamanho inicial dela é de 1 vezes 100 ao quadrado. Ou seja, são 10.000 centímetros quadrados. Ela sofreu um aquecimento qualquer, vou chamar só de ΔT aqui.
só um ΔT, um aquecimento qualquer, e ela se dilatou, a dilatação dela foi de 0,36 milímetros quadrados. Para passar de milímetro para centímetro, você vai dividir por 10. Para passar de milímetro quadrado para centímetro quadrado, você divide por 10 ao quadrado. Então, a dilatação dela, que foi de 0,36 divididos por 100, né, que é 10 ao quadrado, vai dar 0,0036 centímetros quadrados. Então tá aí. Estou deixando tudo em centímetro, tá? O que a gente conclui com isso? Tá? O que a gente vai concluir? Que escrever a equação agora. Dilatação é igual a x0. Aqui a gente está falando de área, então é beta ΔT. A dilatação é esse númerozinho, ΔX. E eu vou passar dividindo x0 e ΔT, para deixar isolado o beta. Tudo bem? Certo, gente? Então, esse é o beta da placa. Estou pensando se tem alguma forma mais fácil de fazer. Eu devia ter feito essa questão antes. Bom, eu vou fazer assim mesmo, tá? Então, eu vou calcular o valor do beta aqui. O beta seria ΔX, que é 0,0036, divididos por x0, que é 10.000. Isso vai dar... Minha calculadora já deu o resultado de notação científica. 3,6 vezes 10 na menos 7, dividido pelo ΔT, que eu não sei quanto vale. Esse é o beta. Se eu dividir o beta por 2, eu encontro o alfa. Então, se eu dividir esse valor por 2, vai dar 1,8 vezes 10 na menos 7 sobre ΔT. Eu não sei quanto vale o ΔT. Então, esse é o alfa. Então, essa parte, eu descobri qual é o alfa desse material. Eu não sei o ΔT, mas é irrelevante, tá? Porque vai cancelar depois. Agora a questão fala assim, com a mesma variação de temperatura, então, ou seja, com o mesmo ΔT, um cubo do mesmo material com volume inicial de 1 decímetro cúbico. Então, 1 decímetro, para passar para centímetro, é só multiplicar por 10. 1 decímetro cúbico, para passar para centímetro cúbico, eu multiplico por 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo é 10 vezes 10 que dá 100, vezes 10 que dá 1.000. Então, 1 decímetro cúbico são 1.000 centímetros cúbicos. Beleza? E agora eu vou aplicar na equação da dilatação. x0, gama, ΔT. Agora veja o seguinte. x0 vai ser 1.000. O gama, a gente sabe que gama é 3 vezes o alfa. Então seria 1,8 vezes 3, 5,4 vezes 10 na menos 7 sobre ΔT. Se eu colocar esse número aqui, ó, 5,4 vezes 10 na menos 7 vezes ΔT, e aqui embaixo eu tenho também ΔT. Então o ΔT vai acabar cancelando. Portanto, a dilatação seria 1.000 vezes 5,4, 5.400, vezes 10 na menos 7. Lembrando que aqui está em centímetro cúbico, tá? Se eu estou em centímetro cúbico e a resposta, todas as respostas estão em milímetro cúbico, olha, centímetro para milímetro eu tenho que fazer o contrário, eu vou ter que multiplicar. Como é cúbico, eu vou ter que multiplicar por 10 ao cubo. Então eu vou pegar aqui, ó, direto na minha calculadora. 5.400 vezes 10 na menos 7, vezes 10 ao cubo. Isso vai dar 0,54. Então a dilatação deu 0,54 milímetros cúbicos. Deve ter alguma maneira mais fácil de fazer essa questão, né? Ficou bem complexa. 0,54 milímetros cúbicos, que é a letra B. Ok? Como é que eu faria isso de uma forma mais simples? Eu não consigo pensar, gente. Certo? Então o que eu fiz foi usar a primeira parte. Encontrar o beta, com o beta eu descubro o alfa, com o alfa eu descubro o gama, e com o gama eu descubro a dilatação volumétrica. Essa questão seria bem mais fácil se todas as unidades fossem iguais, né? O que confundiu bastante aqui, que atrapalha bastante, é essa mudança de unidades. Mas a resposta está certa, né? Beleza? Então é isso. É óbvio que eu não vou colocar uma dessa na prova, tá? Tudo bem? Fechou então, pessoal? Vamos para a última? Então, última questão, número 36 da página 35.
Essa questão, ela pede que você calcule 2 vezes a dilatação do material, para você saber a dilatação do material e a dilatação do recipiente, para saber quanto vaza e tal. É óbvio que eu coloquei uma dessa prova, tá? Não tem como não ter colocado. Então vamos lá fazer aqui a questão número 36, que é a última questão. Então, pessoal, ela fala assim: um tanque de gasolina de automóvel tem o volume máximo recomendado, a fim de evitar que, com o aumento da temperatura, vaze gasolina pelo ladrão. Ladrão é o nome do cano que impede que as coisas arrebentem, tá? Beleza? Considere que o tanque seja feito de aço inoxidável e tenha um volume máximo de 50 litros. Então, calcule o volume de gasolina que sairia pelo ladrão caso o tanque estivesse totalmente cheio e sua temperatura subisse 20 graus Celsius. Se o tanque vai estar totalmente cheio, quer dizer que o tamanho inicial, né, a quantidade inicial de gasolina é 50 litros. E sua temperatura subisse 20 graus Celsius. Então a variação de temperatura é 20 graus Celsius. Use para os coeficientes de dilatação volumétrica da gasolina e linear do aço, respectivamente, e ele fala ali os dois valores. Então ele fala o gama da gasolina, 1,1 vezes 10 na menos 3. E vejam que na questão ele está falando o alfa do aço, só que eu preciso do gama do aço. O gama é 3 vezes o alfa. Então se o alfa é 1,1, o gama vai ser 3,3 vezes 10 na menos 5. O que eu tenho que fazer? Tem que calcular qual vai ser a dilatação do tanque e qual a dilatação da gasolina. O tanto que vai vazar é a diferença entre os dois, né? Então vamos começar pelo aço. Então a dilatação vai ser igual. Tamanho inicial, gama, variação de temperatura. Então a dilatação do aço do tanque primeiro. Tamanho inicial, 50 litros. Gama, 3,3 vezes 10 na menos 5. E a variação de temperatura, 20. Então a dilatação vai ser igual. Vou fazer aqui na calculadora. 50 vezes 3,3 vezes 20. 3.300. Vezes 10 na menos 5. Andando com a vírgula, a gente encontra que a dilatação do tanque, né, quando a temperatura aumentar 20 graus Celsius, o tanque fica maior. Quanto ele fica maior? Bom, a vírgula vai dar 5 casas, vai ficar 0,033. Né? Até a frente do 3 andou 4 casas, mais uma, 5. Então, essa é a dilatação do tanque. O tanque vai ficar 0,033 litros maior. Agora vamos descobrir quanto a gasolina fica maior. Então, agora a dilatação da gasolina. Mesma continha, né? Então, eu já vou colocar direto aqui na equação. Quantidade inicial de gasolina, a mesma, 50. Gama da gasolina, 1,1 vezes 10 na menos 3. E a variação de temperatura é a mesma também. Então, quanto a gasolina vai ficar maior? 50 vezes 1,1 vezes 20. 1.100. 1.100. E o 10 a menos 3 repete. Então, qual foi a dilatação da gasolina? Andando 3 casas com a vírgula, vai dar 1,1 litros. Ok? Então tá aí. Então o que a gente conclui aqui? Quando eu aumento a temperatura, do tanque, o tanque aumenta 0,033. Quando eu aumento a temperatura da gasolina, a gasolina aumenta 1,1 litros. Então, qual é a dilatação aparente, né? Quanto que vai acabar vazando? Bom, a dilatação, que a gente chama de aparente, é a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Por que eu coloquei aqui embaixo? Não sei, né? Mas vamos escrever aqui mesmo. Então, a dilatação aparente, a quantidade que vai acabar vazando, vai ser 1,1 menos 0,033, que vai dar 1,067 litros. Então, essa é a quantidade de gasolina que vazaria do tanque, né? Certo? Fechou então, pessoal? Alguma dúvida? Falem comigo. Tranquilo as questões? Tá, bem tranquilo, professor. De boa. Então, uma dessas aqui é certeza que eu vou colocar na prova, tá? Eu vou pedir para vocês darem uma olhada naquelas ideias que a gente tinha falado nas aulas anteriores sobre a dilatação irregular da água, que eu também vou cobrar isso na prova de vocês, né? E das definições, né? O que é dilatação, o que é temperatura, essas coisas, né? Também são importantes vocês verem.
Acho que é isso, pessoal. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí à vontade. Mas acho que no mais era isso mesmo, tá? Então a gente encerrou aqui as questões. E daí depois, na segunda-feira que vem, provavelmente eu vou corrigir a prova com vocês. Caso alguém fique para recuperação, vai ser na quarta-feira à tarde, quarta-feira de semana que vem à tarde. Mas na quarta-feira mesmo, né, da semana que vem, a gente já começa o assunto novo, que vocês podem olhar que é calorimetria. Ok, daí a gente vai falar sobre calor. A gente vai ter um mês para falar sobre calor, que é bem mais divertido. Pessoal, fechou então? Vai falar de calor no inverno, professor? Sim. Verdade. Vamos falar de calor. Vamos entender por que não dá para falar que está fazendo calor. Pessoal, então fechou, né? Então a prova de vocês é quarta. Na quarta-feira eu não vou abrir uma aula com vocês, né, obviamente. Então a prova de vocês eu marquei ali às 8. Então às 8 da manhã vocês podem, às 8 em ponto, né? Vocês podem ir direto lá no Positivo On e abrir a prova. Certo? Fechou? Então podem almoçar, podem dizer tchau para mim. E a gente continua a nossa próxima aula, então. Falou. Falou, Tchau, Gustavo. Até mais. professor. Tchau, Tchau. Vitória. Duda. Bom Falou. almoço. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, professor.